A outra etapa. Primeiro esclareci essa parte aí para encerrar. Agora vamos na outra etapa. Eu pedi a vocês que observem que é necessário ter rapidez nesse ensinamento para ele não ficar longo. Entendeu? Eu anotei aqui tudo que eu preciso falar, mas não vou ler tudo, não. Aqui algumas passam como lembrete, né? Sim. Mas quando Jesus morreu, é que nós vamos falar sobre essa situação aí. Ele desceu às regiões inferiores da terra, que é uma alegoria, não é que existe um buraco ali e lá o pessoal que morreu está lá. Não, isso é uma maneira de expressar. O lugar não nos interessa. São detalhes que não são importantes. Mas vamos ao resumo aqui. Descendo às regiões inferiores da terra, libertou os justos do Antigo Testamento. Os justos do Antigo Testamento. Levou-os ao paraíso celestial. Ele abriu a porta do paraíso. Mas ele poderia abrir através da morte dele na cruz, sacrificando a própria vida, o verdadeiro cordeiro que sacrificou a vida por nós. Agora você vai querer... Eu vejo gente aí sacrificando uma galinha, um porco, ou um outro animal, bota na encruzilhada. Gente, inconcebível. O único sacrifício já foi feito por nós. Não precisa fazer mais nada. Negócio é sério. E depois que ele desceu lá, subiu aos céus, foi ao paraíso, e deixou o pessoal lá, fica aí que eu estou voltando para a terra. Imagina ele dizer isso aí, né? Foi embora. E depois voltou para estar 40 dias com os discípulos na terra. Né? Depois dessa explicação clara e teológica, falei para vocês uma separação aqui, um esclarecimento profundo, né? Teológico. O que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Jesus? Antes da cruz, como era o estado dos mortos? Jesus mesmo explicou isso em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, quando ele fala sobre o rico e Lázaro, as coisas aí. Dois departamentos no lugar dos mortos. Seio de Abraão, parte boa, repouso dos justos. Abraão, Moisés, Noé, Davi, Daniel e outros mais estavam lá. Aí, em Lucas, lá é um lugar de tormento. Tormento para quem? Para as pessoas que tiveram boa conduta aqui na terra? Não. A tormenta é só para aquelas pessoas que estão do outro lado do abismo. Aqueles que levaram uma vida de erro, de pecado. Entendeu? Então, ficou bem claro. A parte de sofrimento dos ímpios, dos pecadores, né? Ambos ficavam no Hades, que é o Sheol. Que era o nome que davam, porque existia, atrás do muro de Jerusalém, um lugar que eles colocavam lá os mortos, e o lixo da cidade. E ele pegava fogo, ficava o dia inteiro aquela fumaça, aquele fogo lá. Devia ter enxofre, muito enxofre ali. Entendeu? Ninguém podia entrar no céu, ainda porque a porta só se abre com o sangue perfeito do Cordeiro. Né? Quando Jesus morre, o corpo fica no sepulcro. A alma e espírito de Jesus vai às regiões inferiores. O corpo físico ficou lá. Só a parte espiritual que entrou lá, onde estavam os salvos. Né? Efésios capítulo 4, versículo 9, desceu às partes mais baixas da terra. Ali ele não foi sofrer, não foi derrotado, não foi humilhado, ele foi como rei conquistador. O que ele fez lá, além de levar o pessoal salvo? E esse meio termo foi de quando ele foi... depois que ele morreu, antes dele ressuscitar, esse período? Não, depois que ele morreu, o corpo foi enterrado, foi colocado num túmulo. Isso. Lacrado com uma pedra, né? E ali ele ressuscitou. Essa é a ordem. Depois que ele ressuscitou, é que ele desceu aos infernos. Então, isso é que eu queria entender. Muito bem. Antes dele ir ao Pai. Aí, agora o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, diz: pregou aos espíritos em prisão. Aí você vai, então quer dizer que pessoal bom,
abençoados, ele estava em prisão. Não é uma maneira de expressar. Eles estavam lá onde ninguém tinha contato. Nem o Satanás poderia tocar neles, porque eles estavam do outro lado do abismo. Ali só os abençoados poderiam estar lá. Então ele pregou para eles, entendeu? Dizendo que eles, pela boa conduta, eles estão ali e eu vim pegar vocês para levar para o paraíso. Aí ele foi lá do outro lado onde estava o Satanás e tomou a chave dele. Tomou a chave. E dizendo, olha, doravante, esse povo que está do outro lado aí, que é abençoado, que eu vou levar para o paraíso, vocês não têm mais autoridade sobre eles. E sobre aquele povo que está vivo na terra. Você não tem mais autoridade sobre ele, porque eles estão buscando a palavra. E a palavra sou eu. E eu entro no coração deles e eles são meus filhos. Você não pode tocar neles. Protegidos. Eu estou dizendo de vocês aqui, aqueles que viveram há tempos atrás, pode falar. Por isso que Apocalipse fala, né? Eu tenho a chave da vida, eu tenho a chave da morte. Então, só Deus tem a chave. Só ele. Por isso... Então nós somos os protegidos dele. Hein? Nós somos os protegidos dele. Somos protegidos. Mas a pessoa que se afasta da palavra começa a ter problema em casa. É feitiço, magia, é perseguição. Porque o diabo não entra. A casa vazia, o demônio não entra na pessoa. Os espíritos até não entram. Deus criou, quando Deus descobriu que a terra era escura, ele mandou criar luz, criar tudo. Quando ele criou o ser humano, ele criou perfeito para que não houvesse pecado. Mas antes da criação do mundo, ele já sabia, porque ele já sabia. Conhece o futuro. Ele já sabia que a pessoa, que Adão e Eva iam pecar. Imagina. E toda a humanidade estaria manchada. E o Satanás estaria no controle de tudo. Aí ele tinha que pensar. O negócio é muito sério, velho. É verdade. Né? Então, esse anúncio não é evangelização, é proclamação de vitória, declaração de julgamento, quebra de cadeias espirituais. Foi o que ele fez com aquele povo que estava lá. Quebrou as cadeias, quebrou tudo. Vocês estão livres. Estou levando vocês comigo para o paraíso. Pronto. Aí vem uma pessoa que está firme na palavra, aí ele começa, hoje não vou buscar não. Sabe? Eu sei lá, eu fui semana passada, não vou buscar não. De repente acontece um problema. Há exceções, no caso de cansaço, a pessoa está trabalhando, está esgotado, não está aguentando nada, ele quer tomar um banho e deitar numa cama. Aí é outra conversa. Mas na medida do possível, deve estar firme. Por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu tive um certo problema, eu tive que trabalhar até tarde, porque eu não tenho dízimo, não tenho oferta. Uma pessoa, uma vez ou outra, me concede um valor, bota no meu bolso, dá na minha mão. Isso não é sempre. Mas não estou preocupado com essa parte que Deus me deu saúde para trabalhar. Olha visto, que eu trabalhei até 4 horas da manhã. Eu me preparei, fui dormir às 4h30, 11 horas estava de pé. Mas para poder pagar minhas contas, eu não dependo de salário de dízimo, nem salário de igreja. Graças a Deus. Dependo do Senhor, que me sustenta. Amém. Então, continuando, o Senhor, ele liberta o justo, levou o cativo o cativeiro. Aqui está o ponto que você pediu, que eu pedi a Deus, para ele me explicar como devo continuar nessa obra redentora. Falando sobre a situação daquela pessoa que estavam lá, no abismo, no inferno, que é uma expressão, não é fogo não. Aí o Senhor me deu a palavra, Efésios capítulo 4, versículo 8. Boa noite, meu povo. Boa noite. Efésios capítulo 4, versículo 8. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Já falei, estou repetindo. Ele foi lá no inferno. Pegou as pessoas do Antigo Testamento e levou para o reino dos céus. Até uma certa época eu ficava fazendo um confusão agora. Como é que é esse negócio? Não tinha Jesus. Esse povo que viveu antes,
eles vão ser salvos? Como? Aí o Senhor explicou, como estou explicando para vocês, que ele, assim que ele morreu, a palavra diz que ao terceiro dia, ele desceu aos infernos ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos e levou aquele povo do Antigo Testamento para o reino dos céus. Amém? Amém. Isso significa os salvos que estavam no seio de Abraão, como aquele caso de Lázaro, né? Que é um exemplo. Lázaro é um exemplo, mas ali Lázaro representava toda a humanidade que vivia com amor. Entendeu agora? Agora você entendeu por que ele ressuscitou o terceiro dia, ele tinha que se apresentar ao Pai, porque ele tinha que prestar conta ao Senhor. Então ele entrou, ele foi salvo ao paraíso, prestou conta ao Senhor e voltou para a terra e teve com os discípulos 40 dias. Em torno de 500 pessoas além dos discípulos. Um negócio muito mais sério que você imagina. E foi o período que ele ficou para depois ele subir, né? Esse período. Sim, sim. Isso aí faz parte aí, mais adiante, mas vou ter que resumir, porque senão nós vamos parar horas e horas. E como não podemos parar horas e horas, ele fez o seguinte: ele subiu aos céus depois dos 40 dias. Os discípulos haviam dito para ele assim: Senhor, Evangelho de João, capítulo 16, não? Senhor, aqui tem lugar para dormir, tem comida. Ele comeu. Ele estava com outro corpo glorificado. Ele comeu no meio dos discípulos. Aí tem um lugar aqui para ficar. Eu falei, não, eu tenho que ir. Porque chegou a hora. E o maligno está chegando e eu não tenho nada a ver com o maligno. Que é o príncipe das trevas. Por que ele falou isso aí? Porque aquela pessoa que não vive seguindo a palavra de Deus são perseguidos pelo maligno, pelo príncipe das trevas. Mas aquele que vive hoje aqui na terra e vive segundo a palavra de Deus, o maligno não toca. Aleluia. Pode fazer macumba, pode fazer feitiço, o que quiser, não toca. Basta buscar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Amém. Então, o justo no Antigo Testamento. Agora, a nuvem de testemunhas da fé em Hebreus capítulo 11, você vai buscar lá na tua Bíblia, você vai entender, né? Porque está escrito lá, né? Foram transferidos finalmente para o céu, no meio das nuvens, foram embora. É aqui que mostramos a clareza. Jesus primeiro sobe aos céus, levando o justo. Quando ele ressuscita, ele ainda sobe ao Pai para apresentar o sacrifício consumado. Só Elias que foi na Adeus. carruagem de fogo. Hein? Elias foi na carruagem de fogo. E pronto, está explicado. O sacrifício consumado. O sangue eterno, que é de Jesus, a obra completa da redenção. Por isso ele diz a Maria, não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Olha que lindo. Está vendo, mano? Ou seja, antes de manifestar plenamente aos discípulos, ele sobe ao Pai, apresenta o sangue, leva consigo os santos libertados do seio de Abraão, que é um local dentro do inferno que não tinha fogo. Estavam lá repousando, esperando o dia que Jesus fosse lá e tirasse eles e os levasse para o reino dos céus. Amém? Amém. Abre definitivamente as portas do paraíso celestial, porque só ele poderia abrir através do sangue dele. Olha que ensinamento, né? Por que as pessoas não ensinam essas coisas? Isso aqui eu levei horas preparando, né? E depois volta para ficar 40 dias com o discípulo. Após essa primeira ascensão espiritual, ele volta com um corpo glorificado, que é o corpo que nós vamos ter quando terminar o nosso tempo de vida, e que o Senhor vai nos levar também. O corpo que nós vamos ter, dá para tocar nesse corpo. E Jesus, ele disse para Tomé, Tomé, toque nas minhas chagas. Ele criou um corpo com as chagas dele. Ele tocava, ele mesmo. E ele comeu com o discípulo com um corpo glorificado. Ele mostrou as mãos assim, tocando. Mostrou as mãos, isso que eu ia falar. as chagas. Maravilhoso.
E ele comeu, conversou com os discípulos, ensinou sobre o reino do céu. Ele permanece 40 dias, vai estar lá em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Depois, diante de aproximadamente 500 irmãos, ele sobe corporalmente nas nuvens do Monte das Oliveiras. Ah, querido! E eles viram o Senhor voltando, ele subindo. Daí, tem gente que fala que Jesus já veio, que ele veio, ele está aqui, em espírito, dentro do teu coração, do meu coração, do nosso coração daquele que estão buscando a palavra. Amém. Então, querido, depois, diante de aproximadamente 500 irmãos, ele sobe corporalmente nas nuvens do Monte das Oliveiras. E o que os anjos disseram? Assim como ele subiu, ele voltará. Aí tem pessoa que fala, Jesus já veio. Não, então você está indo contra a palavra? Né? Ele veio sim. Ele está aqui, no nosso meio, dentro do nosso coração, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa família, daqueles que estão buscando a palavra de Deus. Amém. Ele está aqui, querido. Em João 10 fala isso aí que você está falando. Hein? João 10, capítulo, versículo 9 fala, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará passagem. Amém. Ele é a porta. Amém. Ele é a própria porta. Amém. Criou uma porta do paraíso E ele para fala, você eu- entrar e sair, ficar à Amém. vontade. No Então, versículo- isso é outra matéria que vamos falar um outro dia. Profunda. Amém. Essa é profunda. Amém. Então, e os anjos declararam que esse que dentre vós foi recebido no céu, há de voltar, assim como para o céu ouviste ir. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Né? Ou seja, volta física, volta visível, volta literal, volta nas nuvens, nada de espiritualização, nada de ele já voltou. Amém. Ele voltou sim. Está dentro de nós. Porque nós estamos buscando a palavra. Ele é a palavra. Então, como eu li agora esse texto, ele já voltou, por exemplo. Ele voltou em espírito. Está aí. Eu sou- Mas ele vai estar corporalmente no nosso meio. Ele vai botar lá no Monte das Oliveiras. E o monte vai rachar. Vai abrir ali, ó, uma fenda no monte. Que a força que ele vê é tão grande, a energia é tão grande, que o monte não vai suportar. E o lugar onde ele andou muito e orou muito, muita energia. A grande tribulação, a volta de Jesus é depois da tribulação. Mateus 24, versículo 29 a 31. Eu estou entrando nesse tema aqui, porque a grande tribulação, tem gente que já falou que não é assim. Não. Quando houver a tribulação, ele já tirou a gente daqui. E se ele não tirar, ele vai proteger todos nós, como ele protegeu Noé e sua família dentro da arca. Então, no caso, a gente já subiu, né? Esse que Hein? você está falando aí, a gente já subiu. Não, Não. Como é que é? No Não. tempo da tribulação, a gente já subiu, né? não. Quando tiver o tempo da tribulação, que ela está perguntando. Ah, sim. Tem muita igreja diz que Jesus ele vem depois da tribulação, outros dizem que ele vem antes. Fica uma confusão. Nós estamos perdendo tempo com detalhes. Né? Não há arrebatamento secreto. Muitas igrejas falam que arrebatamento secreto, ninguém vai ver, todo mundo vai ver. Aquele que foi incrédulo, ele vai ver e vai ficar triste e vai sofrer. Perdi a salvação. Ele vai ver as pessoas subindo E ele ficando. e ele ficando. Os salvos serão guardados como Israel em Gozém. Porque quando houve aquela época que ele mandou colocar pintar com sangue do cordeiro em cada entrada de casa, que ali o anjo da morte não entraria. Porque o Senhor está protegendo os dele. Assim como ele protege você. Você não vê, mas lá na tua casa tem o sangue de Jesus. Amém. Para você ser protegido com a tua família, lá no teu trabalho. O sangue de Jesus vai estar junto contigo. Ele fez isso aí lá no Egito, quando matou até o filho do faraó. Ô, gente, o negócio é muito sério. A volta
é única, visível e gloriosa, que vai acontecer. Mas ele vai voltar e você vai ver. E está quase chegando a hora. Porque a profecia se cumpriu. Em Apocalipse, tudo que está dizendo ali, o que Daniel diz, tudo já aconteceu. A qualquer momento, Jesus volta. Não tem que preocupar com tribulação ou não. Porque se você vive segundo a palavra, você não será atingido pela tribulação. Tribulação, quem vai comandar vai ser o Satanás. E você não vai ser atingido. O negócio é muito forte. Jesus desceu, libertou e levou os justos. Antes da cruz havia ceia de Abraão, mais lugar de tormento. Jesus desce, proclama vitória e quebra cadeias. Leva cativo o cativeiro. Leva o justo ao céu. Depois mostra e permanece 40 dias com o discípulo. Sobre o Monte da Oliveira e voltará da mesma maneira. Ele vai voltar. Fisicamente, todo mundo vai ver. Jesus em nós, pelo Espírito Santo, não é a segunda vinda. Pentecostes cumpre a promessa na presença espiritual. Mas a segunda vinda é visível. Lá em Pentecostes, a Espírito Santo esteve lá. Como diz no início de Atos dos Apóstolos. Mas isso quer dizer que ele está aqui.